Bem-vindos à aula de número 241, item 4, os três tipos de intervencionismo fiscal, do capítulo 28, o intervencionismo via tributação. Então, nós estamos tratando, primeiramente, de aqueles. Não precisa nem imprimir dinheiro, vamos trabalhar no regime fiscal. Então, só viver dos tributos, disso aqui que nós estamos estudando. É o que o Milei fez lá. Pegou um dado de mercado, como existia, e não parou de roubar as pessoas através de um imposto muito louco, muito eficiente, que é o aumento da base dos agregados monetários. Bom, estamos aqui no o intervencionismo via tributação. Ah, se o Estado só se preocupasse com isso, não conhecesse outras maneiras de te roubar, essa vida não seria tão complicada. Os três tipos de intervencionismo fiscal. Os vários métodos de tributação que podem ser usados para manipular a economia, isto é, como instrumentos de uma política intervencionista, podem ser classificados em três grupos. Primeiro, o imposto visa a suprimir totalmente ou restringir a produção de determinadas mercadorias. Assim sendo, também interfere indiretamente no consumo. Pouco importa que esse objetivo seja atingido pela imposição de impostos especiais ou pela isenção de certos produtos de um imposto geral incidente sobre todos os outros produtos, ou pela tributação apenas daqueles produtos que o consumidor teria preferido se não houvesse a discriminação fiscal. Por exemplo, quando se coloca uma taxa de tributação no mercado e coloca, vou falar do meu segmento, depois vou falar do agronegócio, do meu segmento, ramo imobiliário. Você não paga imposto para o Estado, para a unidade federativa, nem para o município, se você for uma incorporadora e construtora junto. Você paga o RET, Regime Especial Tributário, de 4%, então, muito menos do que todo o resto paga, você está fazendo com que dinheiro esteja sendo desviado de outros lugares que seriam mais importantes no mercado para o meu ramo. Está privilegiando a mim. A mesma coisa no agronegócio. Quando os bancos têm linhas de crédito subsidiadas para o agronegócio, está roubando, está tendo uma discriminação fiscal. Seja para o agronegócio, seja para as incorporadoras, é errado. Pouco importa que esse objetivo seja atingido pela imposição de impostos especiais ou pela isenção de certos produtos de um imposto geral incidente sobre todos os outros produtos, ou pela tributação apenas daqueles produtos que o consumidor teria preferido se não houvesse a discriminação fiscal. A isenção de impostos é utilizada como um mecanismo intervencionista. No caso das tarifas aduaneiras, o produto doméstico não é onerado pela tarifa que afeta apenas a mercadoria importada. Muitos países recorrem à discriminação fiscal para manipular a produção interna. Tentam, por exemplo, privilegiar a produção do vinho, obtida geralmente por pequenos e médios viticultores, em detrimento da produção de cerveja, obtida em grandes destilarias, submetendo a cerveja a um imposto de consumo maior do que o do vinho. Pois bem, segundo, o imposto expropria uma parte da renda e do patrimônio. Terceiro, o imposto expropria totalmente a renda e o patrimônio. Não é apenas, não é necessário examinar o terceiro grupo, uma vez que se trata apenas de um meio para implementar o socialismo e, como tal, escapa ao âmbito do estudo do intervencionismo. Ou seja, o 3 é só como se implementar o modelo socialista russo, o modelo socialista leninista. O primeiro grupo não difere em seus efeitos das medidas restritivas, cujo estudo é o objetivo do próximo capítulo. Qual que é o próximo capítulo? Restrição da produção, capítulo 29. Horas. Então, não é necessário examinar o terceiro grupo, porque leva para o socialismo russo. O primeiro grupo não difere em seus efeitos das medidas restritivas, cujo estudo é o objetivo do próximo capítulo, que é o quê?
a restrição da produção. Então, como é que você restringe a pessoa a consumir uma coisa quando você dá subsídio para o agronegócio, ou subsídio, ou um imposto muito baixo? Cara, não quero falar uma besteira dessa. Um imposto tão mais baixo do que todos os outros do mercado para a área de incorporação imobiliária. Pois bem, nós vamos ver isso no próximo capítulo, o item 1. Né? Nós estamos vendo aqui o quê? Horas. Podem ser os vários métodos de tributação que podem ser usados para manipular a economia, isto é, como instrumentos de uma política intervencionista, podem ser classificados em três grupos. O um, que é isso que ele explicou, quando há uma distinção tributária, né, uma discriminação fiscal. Dois, quando o imposto expropria, toma parte da renda e parte do patrimônio. E o terceiro, que é o leninista russo, né, o leninista, o modelo, a implantação do socialismo leninista. Então, o primeiro nós vamos falar daqui a pouco, e o segundo grupo está incluído nas medidas confiscatórias que serão estudadas no capítulo 32. Capítulo 32, confisco e redistribuição. Tá certo? Então, ele escreve esse item muito curto, que é para encerrar o nosso capítulo 28, explicando os três tipos de, de intervencionismo fiscal. Ora, o que está discriminando no faturamento, o que discrimina e expropria parte do faturamento e do patrimônio, e o que expropria totalmente o faturamento e o patrimônio. Então, esse é o ponto de resumo-chave. Então, a gente encerra essa aula e esse capítulo 28. Espero que a cada dia vocês entendam muito mais que, como um liberal minarquista misesiânico, ou seja, um liberal minarquista austríaco, eu defendo a existência de um Estado na margem para punir, para dar educação gratuita. De jeito nenhum. Eu não aceito isso no meu condomínio. Se meu síndico vier falar que vai botar uma escolinha para as crianças, né? Porque é importante criança ter educação. Eu vou dizer que eu não vou pagar o condomínio mais caro por conta dessa besteira. Cada um com seus problemas. Isso chama-se egoísmo. E por incrível que pareça, ele é virtuoso. A mesma coisa se ele resolver colocar aí um plano de saúde geral, onde a gente não pode dizer que quer ou não quer. É errado. Ele tem que cuidar de segurança e zeladoria. É o que o Estado tem que fazer. Pequenininho, na margem, através de taxas, através de que eu quero participar, e através do que eu quero saber as cotações que foram feitas. Ok? Um abraço a todos, até o nosso próxima aula, próximo capítulo, depois da videoaula expositiva sobre esse aqui. Um abraço a todos.